sejam bem-vindos ao Chá da Quiro e hoje mais um episódio importante para falar sobre a saúde da mulher com uma convidada pra lá de especial, que é a doutora Larissa. Lari, seja muito bem-vinda, tô muito feliz por você estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar contribuindo, levando informação para as pessoas. Maravilha! Pra gente começar, eu vou apresentar a Larissa, né? A Larissa, ela é gineco e obstetra, ela é especializada em reprodução humana e medicina fetal. Ela trabalha em diversos hospitais como Promatre, Santa Joana e Hospital Municipal e Maternidade Mário Dene. Uhum. Esse eu não conheço. Esse é um trabalho que eu tenho, um CLT que eu tenho do SUS. Eu gosto dessa vertente de trabalhar no particular e também ter o acolhimento do Sistema Único de Saúde. Sensacional. E ele fica aqui em São Paulo? Sim, perto do Butantã. Nossa, maravilhoso, né? E também ela é instrutora da faculdade do Einstein, né? E preceptora da Unisa, de Santo Amaro. Sim, do campus de Interlagos, sou professora. Maravilha! Lari, vamos lá. Então, hoje em dia, na quiropraxia, como eu tenho esse cuidado desde a gestação, eu acabo recebendo muitas gestantes com dores, né? Dores nas costas, dor na lombar, dor no pubis, ciático. Que mais que você vê no dia a dia da gestante que tem atrapalhado essa fase da gestação? Olha, Lid, realmente essas dores que você citou é o que nós vemos de mais comum no dia a dia. A dor, né, em baixo ventre, no pubis, elas começam já ali no início da gestação, é uma queixa frequente delas entre 12 e 14 semanas. Ai, tô sentindo uma coliquinha. E depois, né, aparece mais a questão das dores lombares por causa da hiperlordose que vai acontecendo, né, com a modificação fisiológica da gestação. Dores nas pernas, às vezes elas relatam também com uma menor frequência e mais pro final da gestação, né, tudo dói, tudo incomoda e mais aquela pressão ali no pubis, na vagina, é um grande incômodo para elas também. Certo. E aí, nessas horas fica difícil de prescrever um medicamento, né? Tem alguns que elas até podem tomar moderadamente, mas não é legal ficar prescrevendo. Sim, Lid, porque o que acontece? Essas dores osteomusculares, nós sabemos que o melhor remédio que alivia essas dores realmente são, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são totalmente proscritos na gestação. Então, o que nós lançamos mão são desses sintomáticos analgésicos fracos, né? Como paracetamol, em segundo plano como a dipirona também, mas com pouca eficácia, né? Sim, porque não atua diretamente na causa, Sim, né? E o que acontece? Às vezes essa gestante já inicia a gestação no sobrepeso, ou se acontece aí no meio do caminho dela ganhar um peso excessivo, isso tudo é intensificado. Sim, potencializa muito. Potencializa muito. E aí também tá a importância da atividade física, do cuidado com o corpo. É dessa conscientização de um pré-natal adequado e bem acompanhado e orientado. Porque se você deixa a gestante muito solta por aí, ela se perde também, né? Porque é um momento de muita ansiedade, de muita angústia. E a alimentação é muitas vezes essa válvula de escape. Sim, com certeza. E aí, consequentemente, ela acaba ganhando muito peso na gestação. Então, é importante ter alguém ali do pré-natal de confiança para orientar e estar atento também, porque às vezes são ganhos ponderais que você nem tá percebendo e a hora que veja, assim, nossa, já engordei 10 quilos, né? Sim. Então, a importância de um profissional estar ali junto com você na gestação. E com as suas pacientes, o que você estima, assim, o que você espera, né? O que tá dentro do saudável em ganhos de peso, né? E o que você monitora, fica mais atenta quando a gestante ganha muito peso logo de cara, né? O que é o esperado, o que foge da curva e o que você faz de intervenção nesses casos? O ideal, independente do seu IMC, do seu peso ideal que você está começando a gestação, o ideal nós falamos que é a gestante ganhar de 7 a 10 quilos na gestação inteira, né? Claro que nós sabemos que às vezes aí o ideal é ela tentar deixar ganhar isso um pouquinho mais para o final e evitar o ganho de peso excessivo já no início da gestação.
Isso é uma das coisas que a gente tenta orientar elas. Quando você já inicia a gestação, já estando na obesidade, o ideal é ganhar o mínimo possível. Né? Só ir perdendo Só... um pouco. Tem alguns casos até de algumas gestantes que enjoam muito, né? Sim. E aí elas acabam perdendo um pouquinho de peso no começo e depois elas ganham na reta final. E recuperam. Sim, às vezes tem... Isso é muito comum, né? Por causa da questão do aumento do hormônio, da gonadotropina, muitas pacientes, às vezes, têm uma intolerância muito grande e tem esses episódios de náusea, de vômitos, que geralmente cessam mais ou menos até 14 semanas por aí, é para já ter melhorado. Mas tem uma minoria das gestantes que continuam com esses episódios ao longo de toda a gestação. E aí, no início, é comum mesmo elas terem ali uma perda até de peso, mas depois isso é para melhorar e passar, e aí elas voltam ao habitual, sua rotina do dia a dia. Essa perda de peso, né, ela é comum no início, nesses casos de enjoo, mas dificilmente elas persistem. E se persistirem, elas precisam de acompanhamento também. Sim. Porque isso acaba atrapalhando a parte fetal e o desenvolvimento. Sim, né? Os extremos, né? Aquelas pacientes que começam já a gestação no baixo peso, né? Não fora da curvatura normal, elas têm, se começa ainda com uma perda de peso mais importante, tem que ser acompanhadas mais de perto, porque às vezes pode acabar fazendo uma restrição fetal e ter comprometimento do feto. Tá. Mas isso não é muito comum, pelo menos no nosso país, na nossa população, de nós vermos. Mas o ganho em contrapartida, mas o ganho é o mais comum. Esse a gente vê bastante. Bastante. Eu vejo muito. E a grávida antecipa a vinda, né? Muitas têm receio de vir para quiropraxia no início. Esperam as 12 semanas, né? Que todo mundo tem aquele receio com o aborto e tudo mais. Quem já faz quiropraxia, quem já é meu paciente, já vem antes. Meus pacientes já vêm desde que descobrem, mas alguns têm um receio, né? E tem algumas que ganham muito peso logo de cara. E aí as dores evidenciam bem cedo, né? Começa a aparecer tudo mais cedo, Tudo mais cedo, muito inchaço, muita retenção de líquido, né? Mas também não é a grande maioria, são casos bem isolados, né? A maior parte das gestantes, elas acabam ganhando mais na reta final. Sim, eu acho que tem um componente emocional muito grande no final, né? Elas começam a ficar muito ansiosas, porque tá chegando a hora, será... E agora? Como que vai ser? Como que não vai? E a comida é sempre aquele lugar, para a maioria das pessoas, de acolhimento, e acabam fugindo para as coisas, e o que dá, né? Libera essa saciedade. São carboidrato, doce e acaba ganhando aquela sensação de quentinho. De quentinho, exatamente, né? E aí, a gente pensando em todo esse processo, né? Eu ouço muito de alguns medos em relação ao parto, principalmente aquelas mães que têm dúvidas sobre a via de parto, se elas vão optar por um parto normal, por uma cesárea, e elas ficam nessa dúvida e tudo mais, né? Então, como que você vê que o auxílio da mobilidade da pelve e a própria consciência corporal, eles impactam no resultado do parto, né? Pensando até mesmo nas que têm ideia de ter um parto natural, um parto normal, como você acha que isso tem relação, não tem? Como que funciona na prática na hora do vamos ver? Completamente. Nos dias mesmos atuais, eu ainda acho que nós preparamos a gestante, ela ainda se prepara pouco para esse momento. É uma luta, né, que nós estamos aí a cada dia mais tentando olhar para esse lugar, porque ela vem do lugar do medo, da falta de informação, né? E o que é, né? A quiropraxia, a fisioterapia, a acupuntura, tudo isso é levar informação, consciência corporal para essa gestante, e com isso ela vai diminuindo os medos dela. E todo esse trabalho de parto que vai acontecer, ele tem que ser criado desde, a gente fala, né, de educação perinatal. Desde lá do início, que eu descobri que eu estou grávida, né? Espera aí passar o primeiro trimestre e começar a ser cada consulta, cada momento, cada profissional que você procura, ser esse alento de construção desse momento que virá a ocorrer. E é isso que hoje nós temos que tentar fortalecer. Porque quando ela se fortalece de informação, de conhecimento do que vai acontecer, quais são os passos, o que eu espero de cada momento, de cada fase, o que é uma fase latente, o que é uma fase ativa de trabalho de parto, eu vou perdendo meu medo.
E eu vou ficando mais consciente. E trabalhar a questão, né, de quiropraxia é muito importante, que ela vai ganhando essa consciência do que o meu corpo aguenta, como eu me sinto mais à vontade, de autoconhecimento. Exato. Porque trabalho também com saúde sexual e sexualidade. Hoje, em pleno século XXI, ainda é uma realidade. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos. Não conhecemos os nossos corpos e não conhecemos também, muitas vezes, nós mesmos, nossa personalidade, nossa identidade. Exato. Hoje mesmo eu tava falando com uma fisiopélvica, né? E o que acontece é que a gente não treina isso, né? A gente não tem ideia de como funciona o nosso corpo. E aí, na hora que a gente precisa usar, a gente de fato não sabe. Aí a gente tem esse medo, essa dúvida, esse receio da hora de como vai ser, do sofrimento, né? E que poderia ter sido sanado com informação antes, com treino, né? Com esse cuidado com o corpo. Então, por isso que eu vejo essa importância que eu quis te trazer aqui para frisar isso, porque muitas vezes, principalmente uma mãe que opta por uma cesárea, ela não se prepara, né? E também é importante que ela tenha Também deveria. É um outro mito que nós devemos trabalhar. Porque as pessoas acham, só porque eu não vou ter um parto natural, um parto vaginal, então não preciso fazer nada disso. Não preciso fazer um alongamento, um pilates, uma fisioterapia, uma quiropraxia. Não! Tá totalmente errado essa informação. Independente da via de parto, o seu corpo tá passando por uma transformação muito grande, né? Até pra gente evitar coisas futuras que podem acontecer, como incontinência urinária, protusão de hérnia discal, né? Por movimentos inadequados, posturas. Então, independente da via do parto, o corpo, ele precisa ser trabalhado e olhado com muito respeito. E as mamães que estão planejando, né, que ainda não engravidaram, também esse preparo antes é fundamental. É claro que tem casos que acontece, simplesmente vem, você não estava esperando, né, não foi planejado. Então, mas ainda assim, se a paciente, se ela não estava fazendo nada, é um momento também para começar, né? Porque aí, às vezes, a pessoa tem um receio de começar e prejudicar, de fazer mal, né? E aí, o que eu falo de orientação, Lid, no pré-natal? Realmente não tem evidência científica nenhuma que é alguma coisa que ela fez, que leva ao abortamento, mas nós sabemos, né, que dos 100% dos abortos, né, 90% ocorrem ali realmente no primeiro trimestre. E por aí são causas embrionárias, não tem nada a ver com, eu fui pro centro e andei muito, eu peguei aquilo, eu passei o nervoso, não tem nada a ver com isso. E às vezes, para elas não relacionarem justamente, eu fui fazer uma sessão e comecei com sangramento. A gente realmente, às vezes, orienta isso, ela esperar esse primeiro trimestre passar. Mesmo uma atividade física. Às vezes, né? Não tem indicação, né? Na verdade, ela poderia continuar com as atividades práticas de vida dela normais. Só que, às vezes, elas, por terem esses tabus, acabam perguntando e a gente fala, você não tá se sentindo seguro? Ok, tudo bem, espera, então. Porque se acontece alguma coisa, é difícil você tirar isso delas, que não foi aquilo que elas fizeram, entendeu? Então é importante ressaltar isso, que, né, o que você já fazia, sua prática de atividade física, suas sessões que você já era habituado a fazer, pode continuar normalmente, não tem que ser cessadas, só são cessadas, tem esse tipo de orientação quando você, né, como tem algum sangramento, alguma coisa assim. Mas se tiver tudo bem, é vida normal. Gestação não é doença. Não é doença, né? Muito pelo contrário. É saúde em abundância, saúde em dobro, né? Você tá gerando uma vida. E uma coisa que você ressaltou que é muito importante também, essa questão é diferente quando eu pego pacientes que já vêm de atividades físicas, desse cuidado com o corpo, que já fazem suas sessões, elas têm um entendimento corporal e uma preparação física bem diferente. Bem diferente, né, Fábio? Com isso, elas têm mais qualidade de vida durante a gestação. E a recuperação também é melhor.
Sim. Né? Independente da escolha do parto, a recuperação é muito melhor na grávida, na mãe que se prepara. E os desconfortos, né? Porque não adianta falar que eles não existem. Eles existem e tá tudo bem, isso faz parte do processo fisiológico da gestação. Não tem como, gente, aquela faltinha de ar no final, aquela falta de posição, que não tem posição para mais nada, aquela dor, mas se nós trabalhamos, né, com uma equipe multidisciplinar em todo esse processo, esses desconfortos vão ser menores, né? E quando passar o parto também, a sua volta ao seu corpo também vai ser mais fácil. Também vai ser mais tranquilo, né? Muito bem. Aqui a gente já falou bastante de cuidado multidisciplinar, então pela nossa conversa mesmo, né? E eu sei que você é uma pessoa muito atualizada com tudo. Eu acredito que você tem esse trabalho, esse cuidado, né? Sim. Integral e bem global com a gestante, né? Uhum. E o que você recomenda mais para suas gestantes, que você sente que tem feito muita diferença na gestação e no cuidado delas? Olha, eu acredito muito em terapia. Que eu falo que não... Gente, não é tudo sobre o bebê. Não é porque agora eu sou gestante que... Porque todos os olhares, todos os focos, né? Até da parceria, dos familiares, é tudo bebê. É tudo bebê. Chega a primeira coisa, como está o bebê, né? Você nem pergunta como está grávida. E nem tudo é sobre o bebê, né? E aquela mãe, como que eu tô? Porque é um processo, principalmente aquelas que estão passando pela primeira vez por esse processo, são mudanças hormonais, é mudança de um corpo, são medos, será que eu vou dar conta? E agora? Nossa, mesmo independente se você foi planejado ou não, se queria ou não, aparece tudo isso. E eu acho que é muito importante nós olharmos para a saúde mental, de ter um acompanhamento, de ter um espaço seguro para você conversar sobre essas coisas, porque isso fortalece. Então, o segredo é você se informar e procurar bons profissionais para caminhar esse processo com você. E hoje, Lari, tem algum estudo? Isso eu te pergunto mesmo porque eu não pesquisei sobre, né? Mas você tocando nesse assunto, que pra mim também faz muito sentido e é fundamental, tem alguma relação de um cuidado mental na gestação que vai ajudar a ter melhores prognósticos ali no puerpério, evitar uma depressão pós-parto, coisas do tipo? Sim, nós sabemos, né, que essas pacientes que têm esse cuidado ou que estão melhores estabelecidas com suas identidades, pacientes que têm rede de apoio, os estudos mostram que elas têm menos tendência a ter depressão pós-parto. Tá, perfeito. Então olha a importância de cuidar da mente, de aceitação, né, daquele bebê, né, do cuidado, às vezes, com ele também. Os trabalhos mostram que essas pacientes tendem a ter uma relação mais saudável com o bebê, né, do que as pacientes que são mais vulneráveis, que não têm rede de apoio, que não desejaram a gestação, elas tendem a ter mais depressão pós-parto e uma má relação com o bebê. Nossa, perfeito, isso é bem importante, então até mesmo para eu questionar as minhas pacientes, né? Como está tendo um acompanhamento ou não, né? Porque, Lid, eu falo que são as verdades que ninguém te diz. É muito complicado para gestante ela se pôr num lugar, como que eu vou falar para alguém que eu não tô bem, sendo que, nossa, eu estou gestante, estou, né, vivendo um sonho ou não. E como que eu vou lidar e falar isso? Porque ela vai ser, ela sabe que de um certo jeito ou outro ela vai ser julgada. E ela mesma se julga e se põe nesse lugar. Então, é difícil ela falar dos seus medos. E de falar que, nossa, não, talvez não esteja tudo bem. Não sei. Então, é importante que o profissional, né, principalmente pré-natalista, pegue essas nuances numa fase, num olhar... E veja, né, e indique um bom profissional para acompanhar essa gestante. Eu atendo algumas, né, e é comum, assim, algumas amam e outras nem tanto, né? E eu nunca falei com elas sobre buscar esse tipo de ajuda, né, de acompanhamento. Mas tem pacientes que me falam, olha,
esse bebê é tudo pra mim, mas eu odeio. Estar gestante. Eu odeio, eu me sinto mal. É horrível. Eu não aguento esse corpo, eu tô pesada, não tenho posição, eu odeio isso. Tipo, não é você, mas eu odeio isso. E tem outras que vêm muito emotivas, até por questões hormonais, né? E elas vêm muito emotivas e eu não tô fazendo o suficiente, eu acho que eu não vou dar conta, eu não sou boa, eu não sei o quê. Então, mesmo não sendo, né, psicóloga, eu tento acolher, entender, ouvir, porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de falar com um familiar, né? Mas acho que faz total sentido ter esse olhar também mental e ter boas indicações de profissionais até para trazer aqui para conversar. Sim, é um espaço que os profissionais de saúde têm que estar ligados e olharmos para os nossos pacientes além daquilo que ele nos traz, né? Ele é um todo, ele não é só aquilo. É fora da caixinha, né? É olhar o conjunto todo. E pra gente encerrar, porque senão a gente vai ficar falando aqui muito e muito tempo, né? Que assunto com certeza não falta. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, tá? Então, para as mulheres que assistem e que sonham com uma gestação saudável, com um parto respeitoso, mas que tem medo da dor, tá? E que tem medo de ter alguma situação que traumatize, né? Qual mensagem que você quer deixar para essas mulheres? Eu acho que nós temos medo do desconhecido. Então, um segredo seria se cercar de informação. Então, procure bons profissionais. Procure profissionais que você se sinta acolhida, olhada, respeitada, porque é isso que vai fazer diferença em toda a sua trajetória. Se sentir fortalecida e com profissionais que você se sinta seguro, né? E procure uma rede de apoio multidisciplinar. Nós precisamos de mais, porque não é tudo sobre o bebê, não é tudo sobre mim, é tudo sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento, que é lindo, que é mágico, mas que às vezes para algumas pessoas é conflituoso também. Então, você não está sozinha. Procure pessoas, se cerque de bons profissionais, para que você tenha um parto respeitoso, né, uma gestação saudável, e que o que nós queremos no final é só uma mãe e um bebê em casa, saudáveis e tudo bem, felizes. Né? De bem com a vida, fazendo bons relatos, contando experiências, né? Positivas que tiveram do processo e auxiliando outras mamães também, né? E falar, né? Porque é tudo muito bonito, mas as pessoas não falam, né, dos medos, das angústias, que eles existem. Mas e até mesmo as frustrações existem. Às vezes não acontece do jeito que você sonhou, que você almejou. E a gente gosta de falar que tá tudo bem, né? Mas às vezes não tá tudo bem. A gente precisa entender e aprofundar esse tá tudo bem, né? Abrir para outras pessoas, porque isso vai nos fortalecendo e melhorando a nossa saúde como um todo, né? Pra gente não ficar guardando e remoendo essas coisas. E pra finalizar, Lari, eu gostaria que você compartilhasse aqui com as pessoas que nos acompanham seus perfis nas redes sociais, para que eles busquem bons profissionais como você, né? E tenham toda essa segurança e essa tranquilidade na hora de ter uma gestação mais feliz, mais leve, com acolhida, né? Com bastante amor e muita ciência também. Sim, que é importante. É importante. Bom, podem me procurar através do Instagram por doutora Larissa Pires, com 2 S no final. Também vou marcar ela em todos os conteúdos, né? Vou deixar os perfis salvos aqui. E para te agradecer, temos o chá da Kiro, um mimo. Obrigada. Muito obrigada pela tua participação. Por ter aceito o convite. Eu sei que a agenda é corrida, né? Sim. E não é fácil, mas estou muito feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço. É muito importante nós termos momentos, espaços como esse para falar sobre mulher. É isso aí. Obrigada, viu? E se você gostou, compartilhe o conteúdo, manda para outras pessoas, ajude o nosso perfil a crescer, se desenvolver, para que a gente tenha uma voz ativa e leve informação de qualidade para mais e mais pessoas. E eu fico por aqui, mas te espero no próximo Chá da Kiro. Tchau, tchau!